Bem-vindo ao curso de Java Avançado, automatizando tarefas com o Ent. Os seguintes tópicos serão abordados neste módulo. Inicialmente, uma introdução a respeito do Ent, para você entender o que é o Ent e para que ele serve. Depois, vou falar como que o Ent pode ser usado. Na sequência, vou falar também a respeito do que nós chamamos de build file. E também vou abordar os conceitos principais do Ent, que são o conceito de project, target, task e properties. Primeiro, vou começar com uma introdução a respeito do Ent. O Ent nada mais é do que uma API voltada para a automatização de tarefas. Então, às vezes, no seu desenvolvimento, e até depois do desenvolvimento, você tem algumas tarefas que você quer automatizar. O Ent é a solução para isso. Ele possibilita que essa automatização seja feita de forma que você não precise mais ficar manualmente fazendo essas coisas e evita até que você precise escrever aplicativos seus, por exemplo, que façam essas tarefas por você. O Ent diz isso tudo. Que tarefas são essas que o Ent automatiza? Na verdade, são várias. Vou citar alguns exemplos aqui. Primeiro, cópia de arquivos. Então, se você precisa mover arquivos de um lugar para outro, o Ent pode te ajudar. Compilação de código-fonte. Se você está programando, por exemplo, fora de uma IDE e você quer automatizar a geração do bytecode do seu projeto, você pode usar o Ent também. Compactação de arquivos. Então, digamos que você precisa compactar determinados arquivos do seu projeto para um arquivo de destino, você pode usar o Ent. Geração de arquivos jar. Então, se você quer automatizar a geração de jar ou de arquivos war ou EAR, por exemplo, você também pode usar o Ent. E a lista vai longe. Na verdade, esses aqui são apenas alguns exemplos do que o Ent pode fazer. O Ent é um projeto da Apache. Então, aqui está o site dele, ent.apache.org. Esse é o site oficial do projeto. E como todos os projetos da Apache, o Ent ele é gratuito e é open source. Isso significa que você pode baixá-lo e utilizá-lo sem precisar pagar nada. E, além do mais, você ainda tem acesso aos códigos-fonte do Ent. Então, você pode, inclusive, baixar os códigos-fonte e estudar como o Ent funciona se você quiser. Utilizando o Ent. A primeira forma de você utilizar o Ent é através da execução via linha de comando. Se você optar por essa abordagem, você deve baixar o Ent no site oficial. Então, você vai lá até a página do projeto do Ent e lá na área de downloads você entra o Ent para baixar. Dessa forma, você consegue executá-lo via linha de comando. Além disso, você também precisa configurar variáveis de ambiente no seu computador para que o Ent funcione adequadamente. Essa é uma forma. A outra forma, que é a mais simples quando você utiliza IDEs, por exemplo, para desenvolver suas aplicações Java, é utilizar o Ent integrado diretamente à sua IDE de desenvolvimento. No caso aqui do curso, nós utilizamos a IDE Eclipse e existe já a integração automática do Eclipse com o Ent, certo? Então você não precisa fazer nada mais se você quiser utilizar o Ent com uma IDE como o Eclipse, por exemplo. Simplesmente você escreve o que o Ent tem que fazer por você e a parte de configuração você não precisa se preocupar. Build file. Todas as tarefas que você quer que o Ent execute para você devem ficar dentro do que nós chamamos de um build file. Esse build file é um arquivo do Ent, que o Ent lê para saber o que ele deve executar, e ele é escrito no formato XML, e tem um padrão bem definido. Na sequência, eu vou mostrar para você como que é esse padrão XML usado para a construção de um build file, e a gente vai ver até um exemplo de como criar um build file. Esse build file ele pode ter qualquer nome, mas normalmente ele é chamado de build.xml.
Então, o ent sempre assume que, por padrão, o seu build file tem esse nome, mas você pode nomeá-lo de outra forma se assim você desejar. Vou mostrar agora como que é a estrutura de um build file. Então, como você já sabe, ele é definido em forma de XML, né? Só que, para que você entenda bem como que um build file funciona, você deve entender alguns conceitos que estão por trás do funcionamento do ent. Então, vamos começar com o conceito de project. Cada build file tem um project, certo? Então, sempre que você ouvir falar de project, lembre-se de que, se eu tenho um build file, eu tenho sempre um project associado, e apenas um, certo? Então, o project representa uma sequência de coisas que serão descritas dentro desse build file. Dentro de um project, eu posso ter um ou mais targets. O target representa um objetivo final. Como assim um objetivo final? Imagine que você tem, por exemplo, o objetivo de automatizar a compilação do código do seu projeto Java, tá? Então, isso é um target, né? O target seria compilar o seu projeto. Outro target que você poderia ter dentro do seu project seria, por exemplo, gerar um arquivo jar, né? Então, isso seria um outro target. Então, veja que eu posso definir vários targets dentro do mesmo project. E mais um detalhe importante, eu posso ter dependência entre targets. O que significa isso? Voltando então ao exemplo que eu mencionei anteriormente. Imagine que eu tenho o meu target de compilação e o meu target de geração de jar. Eu posso gerar um jar antes de compilar o projeto? Obviamente que não, porque para que eu faça a geração do jar, eu preciso empacotar os arquivos .class, que são resultados da compilação, né? Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer, por exemplo, o meu target que gera o jar, ele depende do target de compilação. O que isso significa para o ent? Significa o seguinte, quando eu colocar para executar a geração do jar, ele primeiro vai tentar fazer a compilação dos arquivos para depois gerar o jar. Então, essa dependência permite que você crie uma ordem, né, nos targets aí. Você pode dizer que targets obrigatoriamente devem ser executados antes, né, do que o target que você está chamando. E no último nível, nós temos o que nós chamamos de tasks. Uma task é uma tarefa, é algo a ser executado, né? Então, por exemplo, se eu tenho o meu target de compilação, né, ele vai ter uma task só, que é a task compilar o código-fonte. Agora, digamos que eu tenha um outro target, por exemplo, que além de compilar, move os arquivos para outro lugar, né? Então, eu teria duas tasks aí, duas tarefas a serem realizadas dentro do target. Primeiro, eu teria uma task para compilar. Depois, eu teria uma task para mover, né? E eu posso ter várias tasks aí numa sequência. E essa sequência de tasks é que vai definir o meu target. Agora que você já viu os 3 conceitos principais que você precisa saber para entender como o ent funciona, vamos ver como transportar isso para dentro do build file no formato XML. E eu vou começar agora com o project. Então, definindo um project. Como eu mencionei anteriormente, o project é único por build file. E aqui está um exemplo de como eu defino um build file e um project dentro dele. Então, veja que eu tenho a tag project, que define um project. Eu estou usando um name, um atributo name, um atributo default, e dentro dele uma tag description. Vamos tentar entender isso, né? Primeiro, o atributo name. O atributo name dá um nome para o project, certo? Esse nome é você quem define. No meu caso aqui, eu chamei de ent project. O atributo default declara um target que é padrão para esse project. Como eu falei antes, você pode ter vários targets para um project, certo? E um deles você pode dizer que é o padrão, né? É o target que, quando você mandar executar o project,
Se você não especificar um target, o ent vai assumir que é aquele padrão que tem que ser executado. No meu caso aqui, eu defini como compile, né? Então, eu vou mostrar na sequência como que nós definimos um target. Mas, se você vê aqui no seu código que eu tenho um default igual a compile, significa obrigatoriamente que eu devo ter um target chamado compile, né, declarado dentro desse project. Além disso, eu tenho a tag description, que é uma tag que ela é opcional, mas que permite que eu dê uma descrição para o project, né? Aqui no meu caso, eu coloquei apenas uma descrição genérica, automatização de tarefas usando o ent. Agora que você já aprendeu a criar um project dentro do seu build file, vamos ver como criar um target. Então, já mencionei anteriormente, né, que um target representa um objetivo final a ser alcançado. E todo project pode ter quantos targets quiser, mas pelo menos um ele tem que ter, né? Um é obrigatório. Então veja o exemplo aqui, né, da definição de 2 targets, né, que estão em vermelho dentro do project. Observe o primeiro. Né? O primeiro target, eu tenho name igual a compile. Né? Então, o atributo name define qual que é o nome desse target. No caso aqui, é compile. E eu tenho a presença da tag description, que é uma tag opcional, onde eu posso definir uma descrição qualquer para esse target. No caso aqui, estou dizendo que a descrição é compila o código. Né? Uma descrição bastante simplificada. Anteriormente, eu falei, né, que quando eu defini o project, e até você pode ver isso na primeira linha do exemplo, que eu defini no project um target default, que era o target compile. Né? Então, agora você vê, né, como que isso funciona na prática. Quando eu defino lá em cima que no meu project o compile é um target default, eu tenho que ter definido dentro do project um target com esse nome. E é o que eu defini agora aqui nesse primeiro target, certo? Então, esse é o target considerado padrão para o meu build file. O segundo target é o create jar, né? E veja que esse create jar ele tem uma tag chamada depends. E aqui entra aquela questão que eu mencionei anteriormente sobre a dependência de targets. Quando eu digo que o target create jar depends de compile, eu estou dizendo que ele depende que compile tenha sido concluído para que ele seja executado, né? Se você pensar na prática, isso parece razoável, né? Se você considerar que compile compila o seu código e create jar gera um jar com base no código compilado, eu primeiro preciso compilar o código, né? Então significa que o meu target create jar, ele depende, né, do target compile. Então se eu mandar executar no meu build file o create jar, o que vai acontecer? Ele primeiro vai executar o compile, né, para depois ele executar o create jar. Então funciona dessa forma e assim eu consigo criar uma ordenação aí, né, fazer o target invocar outro e colocar uma ordem na execução das coisas. Até agora, então, já vimos o project e já vimos a criação de targets dentro do project. Mas os targets, eles devem executar ações para que eles completem, né, o seu objetivo. E essas ações são as tarefas que nós chamamos de tasks. Então, as tasks representam tarefas a serem executadas. E um target pode conter uma ou mais tasks, né? Então, usando uma task ou mais tasks, um target pode concluir o seu trabalho, né? Então, veja um exemplo aqui. E aqui você já percebe de cara, né, o uso da task JavaC. Essa task JavaC é usada para compilar código Java. No caso aqui, né, para você entender, eu estou passando para essa tag JavaC um srcdir igual a src e um destdir igual a build. Se você consultar a documentação da task JavaC, você vai ver que srcdir é o nome do diretório onde está o código fonte da aplicação que você quer compilar e o destdir é o diretório onde você quer gravar os arquivos class. Quando você executar esse target, o que o ent vai fazer? Vai compilar tudo que está em src e jogar a saída, né, os arquivos .class no diretório build. Bastante simples, não? Aí você pode se perguntar,
Certo, mas quais são as tasks disponíveis no Ent? Como que eu sei como usar cada task? O Ent possui uma série de tasks prontas para serem utilizadas, né? Que são o que nós chamamos de tasks built-in. São tasks que já estão criadas dentro do Ent, né? E quando você tem o Ent, instala o Ent, vai usar o Ent, essas tasks já estão lá prontas para você utilizar. Além disso, é possível que você também crie suas próprias tasks estendendo o Ent. Então, se por acaso você tiver uma task muito específica que o Ent não tem algo semelhante, né, que não pode te atender, você mesmo pode criar suas tasks. Então, isso não será visto neste módulo. Mas é importante que você saiba disso, né, porque se um dia precisar, você tem que saber que o Ent é flexível e pode ser estendido sem qualquer problema. Se você quiser saber mais sobre as tasks do Ent, eu recomendo a você que consulte a documentação oficial do Ent. Nessa documentação oficial existe uma lista de todas as tasks existentes e para cada uma delas uma explicação bastante detalhada sobre os atributos que devem ser fornecidos, quais são os obrigatórios, quais são os opcionais e inclusive exemplos de uso de cada task. Um conceito que eu ainda não mencionei, mas é muito importante mencionar, é o conceito de properties. As properties, ou propriedades, são normalmente utilizadas para evitar que as mesmas strings sejam usadas diversas vezes no build file. Então, principalmente em build files grandes, né, onde você tem vários targets, é bastante comum que você tenha que repetir nomes de diretórios, né, e outras coisas. Para você não ficar repetindo isso em cada lugar do seu build file, né, você pode criar uma propriedade, né, com isso, com esse valor, né, e usar o nome dessa propriedade no seu build file. Isso, inclusive, facilita a manutenção do arquivo, né, porque mais tarde, se você de repente mudar o diretório de destino, né, de alguma coisa, você simplesmente vai na propriedade e altera lá o nome do diretório e não precisa sair varrendo todo o seu build file, alterando em todos os lugares, né? Então, elas ajudam nesse sentido. Cada property é composta por uma chave e um valor, né? Então, você sempre tem uma chave mapeada para um valor. E elas podem ser definidas a nível de project ou de target. Então, essas properties podem ser criadas dentro de um project diretamente ou então dentro de um target. Vou mostrar um exemplo de como utilizar as properties. Então veja, eu tenho aqui a definição, né, do meu target name compile, que eu já mostrei anteriormente. E veja que eu tenho agora, além da minha task JavaC, a declaração de duas tags property. Essa declaração é o que define as minhas properties, né? Então, cada property, como eu já falei, é definida com um nome e um valor. Então veja, no primeiro caso aqui, eu tenho uma property cujo nome é src folder e o valor é src. No segundo caso, eu tenho a tag cujo nome é dest folder e o valor é build, né? Então, é basicamente uma string mapeada numa outra string. Aí observe agora aqui mais abaixo, quando eu vou utilizar a minha tag JavaC, eu comentei anteriormente que quando você usa, né, a task JavaC, você precisa definir qual que é o local onde estão os códigos a serem compilados e para qual local os códigos serão copiados, né? Onde eles serão gerados. Então eu uso as tags, os atributos srcdir e destdir. Veja que agora, ao invés de eu colocar direto src e build, eu estou utilizando a minha property. E aí você já percebe, né, a notação, que é um pouco diferente. Quando você usa as propriedades, você deve usar essa notação de cifrão, abre chaves, o nome da propriedade, fecha chaves. No momento em que isso for ser executado, no momento da execução desse target, o Ent vai identificar que isso é uma property e vai substituir isso por src, né? E aí você vai ter o mesmo resultado que você tinha anteriormente, quando você definiu src diretamente ali no srcdir. A mesma coisa acontece com o dest folder. Então, essa é uma forma de você declarar as propriedades e utilizá-las.
Importante, nesse caso aqui, eu defini as properties dentro do meu target. Quando eu defino as properties dentro de um target, essas properties são visíveis apenas dentro desse target onde elas foram definidas. Então não adianta eu, em outro target depois do meu build file, querer utilizar src folder e des folder, porque essas properties não vão existir lá, a não ser que eu redefina lá dentro, certo? Se eu quiser properties mais gerais, né, que funcionem para todos os targets, aí basta que eu defina essas properties dentro do meu project. Porque se eu defino as properties diretamente dentro do project, dessa mesma forma que está aqui, né? Property name igual a um valor e value igual a um valor, né? Definindo dessa forma, essas properties são globais, isto é, o build file inteiro enxerga essas properties e aí sim você pode reaproveitá-las em diversos targets do seu project.